Hitler foi ferido em um ataque com gás bem no final da guerra. Então foi hospitalizado e ficou temporariamente cego. Foi Deus quem enviou esta guerra contra os exércitos ocidentais. Enquanto estava no hospital, soube que a Alemanha havia perdido a Primeira Grande Guerra. E isto produziu uma virada crucial na vida de Hitler. Na estreita visão de Hitler, era sempre vida ou morte. Vitória ou derrota total. Para ele, a rendição era algo não germânico. Uma covardia quem se rendia desse jeito. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse vídeo vai ser dividido em uns 3 pedaços para que fique muito bem explicado. Bom, a Segunda Guerra Mundial, para muitos historiadores, ela foi um período de pausa entre a Primeira Guerra e essa Segunda. Então vai acontecer vários assuntos mal resolvidos lá na Primeira Guerra Mundial que vão ser resolvidos agora. Bom, uma das coisas que está aqui no quadro é o Tratado de Versalhes como um antecedente dessa Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, se a gente voltar um pouco em Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, então, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter uma punição a todos os países que perderam para ter Tríplice Entente. Então, a gente tem aí também o enriquecimento dos Estados Unidos perante todos os outros países que perderam essa guerra, a cobrança de vários impostos para que, por exemplo, a Alemanha não conseguisse se reerguer e provocasse uma Segunda Guerra, o que foi completamente ruim, que aconteceu. A Alemanha ela vai se levantar e ela vai querer se vingar de todos esses países. E é basicamente isso. Então, o Tratado de Versalhes é um tratado lá da Primeira Guerra Mundial, vocês já tiveram aula disso, e que vai gerar consequências para essa Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, o revanchismo alemão. Vamos lá. Pan-germanismo e espaço vital. Vocês viram na aula passada sobre a crise na democracia. Então a gente vai ter a figura de Hitler ascendendo ao poder da Alemanha. Então a gente tem aí a figura do nazismo crescendo. Lembrando que depois da Revolução Russa, antes da Revolução Russa, a gente tem uma quantidade de votos nas eleições para Hitler. Então é baixíssimo o partido dele não tinha nem 1% dos votos. Depois da Revolução Russa, ele consegue, por exemplo, ganhar para entrar dentro do parlamento. Então percebam muito o que está se motivando aqui nessa Segunda Guerra Mundial. Então o medo da expansão do socialismo foi algo que motivou, por exemplo, a Hitler conseguir ascender politicamente. Então vamos lá. Pan-germanismo era uma de suas ideias, ou seja, um país com todos os germanos reunidos. Então ele queria essa unificação dos povos, a unificação dos germanos, dos alemães, só desses povos. E aí que a gente entra em espaço vital. Todos os povos, todos os países que fossem inferiores aos alemães e aos germanos, eles deveriam dominá-lo. Então é aí que a gente começa vários conflitos e a gente começa a ouvir falar sobre eugenia, que vocês vão entender melhor no próximo vídeo ou ainda nesse vídeo. Mas não nesse momento ainda. A gente ouve falar sobre eugenia. Invasão da Polônia. Então a invasão da Polônia ela vai ser o estupim. Se vocês lembram, lá na Primeira Guerra Mundial a gente tem um estupim da Primeira Guerra com o assassinato de Ferdinando, que era o arquiduque, e agora a gente tem a invasão da Polônia. O que isso significa? No fim da Primeira Guerra Mundial a gente vai ter o quê? Nós vamos ter a Polônia, que é conhecida após a Primeira Guerra Mundial, que antes era o território do Império Prussiano. Então agora a Alemanha está perdendo várias partes do seu território. Os países vitoriosos da Tríplice Entente vão repartir as colônias alemãs e, mais futuramente, depois da Primeira Guerra Mundial, esses territórios do antigo Império Prussiano vai ser conhecido como Polônia. Então, para Hitler vai ter uma importância enorme conseguir pegar esse território de volta. Ou seja, era uma das principais formas de se vingar daquela sociedade, da Tríplice Entente, daqueles países vitoriosos. Hitler tomou a rendição como algo pessoal.
um golpe destrutivo e pessoal em si mesmo. Ele também assumiu isso como uma missão. A missão de vida. Para conseguir se vingar e retificar a redição. Em Crise da Democracia, nós já vimos o quê? Que Hitler ele se une com Mussolini. Ambos governos totalitaristas. Então, governos que não permitem oposição, marcados por forte repressão à democracia. Então, já tínhamos conhecimento da Alemanha e da Itália se unindo. Agora a gente ouve a figura do Japão. Então, o Japão ele vai se unir com os ideais não nazistas, vão apoiar, mas nem todos tinham uma intenção nazista, mas sim econômicas e territoriais. Por exemplo, os Estados Unidos, ele em nenhum momento ele entra na guerra porque ele quer. Em nenhum momento ele pensa em combater o nazismo, porque ele se beneficiava de todo aquele sistema econômico que estava sendo movimentado pelos alemães. Então é importante a gente pontuar isso, que os Estados Unidos não entram na guerra não é por causa do nazismo, muito pelo contrário. Eles estavam se beneficiando muito com essa circulação econômica alemã. Então vamos lá. Vamos ter duas alianças beligerantes, então vai ser formado igual à Primeira Guerra Mundial, dois grandes grupos que estão lutando aí. O primeiro a gente vai falar sobre eixos, esse daqui é como se fossem os vilões da história, mas a gente sabe que não existe apenas um vilão. Itália, Alemanha e Japão. Já tínhamos ouvido falar sobre Hitler e Mussolini. Alemanha e Itália a gente já sabia. Japão se une muito pela questão econômica. E os aliados, Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então todos os países socialistas se unem nesse momento. Lembra que eu falei que Lenin ele vai fundar o RSS, União Soviética, que vai chamar todos esses países socialistas? Então é nesse momento, é para isso aqui que a gente vai ver se desenrolar da história. Bom, os Estados Unidos eles não queriam entrar na guerra. Eles vão ser forçados a entrar. Por quê? Japão, eles queriam ter domínio do oceano, ou seja, queriam navegar, levar mercadoria, seriam os únicos no oceano. E os Estados Unidos tinha hegemonia, tanto econômica quanto naval. Então eles estavam ali, eles dominavam todo o território marítimo. E o que o Japão pensou? Vamos destruí-los. E assim nós vamos conseguir ter acesso a esse oceano. Vamos ser os únicos. E aí eles vão atacar a tropa naval de Pearl Harbor dos Estados Unidos. E isso obriga os Estados Unidos a entrarem na guerra. Então os Estados Unidos só entram pelo ataque feito a Pearl Harbor, que era a sua frota naval. O que acontece a partir daí? Os Estados Unidos vão investir pesado em aviões caça, que era especialidade do Japão. Então, os Estados Unidos tinham uma frota naval perfeita, incrível, a melhor do mundo, e o Japão era o melhor em avião. Em questão de um ano, os Estados Unidos conseguem ter uma frota de avião melhor do que o do Japão. Só para a gente ter uma noção de quanto os Estados Unidos eles vão investir em tecnologia na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui nós temos o desenvolvimento da internet, a gente tem em massa a criação de gibis, tentando acalentar a população. Nós já temos tecnologia para produzir bombas nucleares e elas já estão sendo testadas desde a Primeira Guerra Mundial, que a gente viu no vídeo da Mulher Maravilha, que já utilizavam armas químicas para derrotar o inimigo, como gás de mostarda. Agora nós estamos falando de bombas nucleares, bombas biológicas para acabar. Pessoal, para não ficar dúvidas, o que é importante entender: a Inglaterra ela é um país. A Grã-Bretanha ela é uma ilha formada por 3 países, como por exemplo a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales. E o Reino Unido é a união de 4 países. Então eles vão formar um estado unificado, com a união da Irlanda, a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Nós vimos então que a Grã-Bretanha ela participa na Segunda Guerra Mundial, mas é o reino da Grã-Bretanha inteiro, então a gente ouve falar sobre o Reino Unido. Se você observar no canto do quadro do vídeo que vocês estão assistindo, eu fiz uma referência a HQ Maus, ou seja, uma história em quadrinho que ele vai ter como perspectiva a visão dos agredidos da Segunda Guerra Mundial. Então, ele traz principalmente essa dualidade, essa coisa de caça, de que os judeus eles vão ser caçados, mas para além, ele
também tem muito envolvendo a família, as questões familiares e sobre a sobrevivência dessa mesma família. Então, nós vamos ter dois recortes históricos. Eles vão começar falando sobre 1930 e eles terminam falando sobre o Holocausto. Era algo muito comum se fazer isso, trazer a história de quadrinho para explicar o que estava acontecendo no momento na história. Esse quadrinho ele é escrito pós Segunda Guerra Mundial, então ele tem muita relevância justamente por isso. Ele é a perspectiva das pessoas que sofreram por ela. Temos Superman também. Superman já é criado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tem a função de derrotar Hitler e mostrar como os Estados Unidos é superior a qualquer raça. Qualquer outro país. Como Batman e Capitão América também vão ser criados como figuras super poderosas e que vencem qualquer outro país. Então temos aí 3 representações da Segunda Guerra Mundial. A gente tem aqui a Alemanha e o URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou, para resumir, União Soviética. Tem a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrando que a gente está falando de Hitler e Stalin. Eles vão fazer um pacto de não agressão, ou um tratado conhecido como Tratado ou Acordo de Molotov. Ou seja, eles vão criar um acordo em que eles não poderiam se agredir, se atacar, isso territorialmente que eu digo, e nem mesmo de bomba, nada, não poderiam ter uma agressão um contra o outro. Claro que isso foi uma intenção de Hitler, vai ser assinado esse acordo em 1939, logo quando percebam pertinho de começar a guerra, para que a Alemanha ganhasse tempo para conseguir derrotar a União Soviética. Bom, vai ser basicamente isso que vai acontecer. Enorme onda de terror nas ruas, aprisionando judeus homens e depois rapidamente mesmo mulheres e crianças. Nós vamos obter uma solução total para a questão judia. O programa é claro. Trata-se de total separação. Total segregação. Não apenas significa a exclusão dos judeus do sistema econômico alemão, mas muito mais. Nós nos confrontaremos com a dura necessidade de erradicar o submundo judeu. Assim como erradicaríamos criminosos do nosso estado. Pelo fogo e pela espada. O resultado será o fim absoluto e certo de todo o judaísmo na Alemanha. De 80 milhões de mortos nessa guerra, 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, ou seja, vai ser um momento que Hitler ele vai botar todo o seu ódio de judeu, os culpanos pela Primeira Guerra Mundial. Então, lá na Primeira Guerra Mundial tem uma história em que é disseminado pela população alemã de que os judeus, por não pertencerem à Alemanha, por não serem germanos, eram culpados da guerra. Então tem vários desenhos na internet que retratam isso, do judeu apunhalando o alemão pelas costas. Então não vai ter isso, não vai ter uma traição de nenhum judeu contra os alemães na Primeira Guerra Mundial, mas eles precisavam de um bode expiatório. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial a Alemanha gastou muito dinheiro, então a gente precisa culpar alguém, e eles culpam os judeus. Então o ódio que é pregado lá na Primeira Guerra Mundial contra os judeus, agora a gente está vendo o resultado. 6 milhões de judeus mortos em campos de concentração. Esse é o valor só de judeus, ok? Vamos ter 6 anos e 1 dia dessa Segunda Guerra Mundial. Então pensei, 6 anos e 1 dia em uma guerra. Vai ter gente aí que vai passar muita necessidade, que vai viver horrores da guerra e que não imagina que ela vai acabar. Quantas pessoas não vão morrer? Se estipula que 80 milhões de pessoas vão morrer nessa Segunda Guerra Mundial. Muito maior do que lá na primeira que a gente viu. Então percebam as proporções do que é uma guerra mundial. 30 países vão se envolver. O Brasil ele vai se envolver. O Brasil, por exemplo, ele manda 28 homens para ir lutar na Itália.
Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Até mais.